Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira parte da história do gênio mais injustiçado da história. Ele era um homem que tinha até um certo glamour na mídia. Há relatos de que as mulheres brigavam por ele. Só que ele disse que não se envolveria em um relacionamento romântico porque isso iria atrapalhar os seus objetivos e lhe roubar muito tempo. O que você acha dessa atitude, desse pensamento dele? Coloca aqui embaixo nos comentários. Então eu vou falar sobre algumas atribuições a Nikola Tesla e algumas das coisas que ele fez. Ele conseguiu provar ao mundo que a água poderia ser um meio utilizado para se gerar energia elétrica. Foi o que ele fez nas cataratas do Niágara. Ele conduziu experimentos com engenharia criogênica antes mesmo dela ser inventada, cerca de quase meio século depois. Ele foi a primeira pessoa a captar ondas de rádio vindas do espaço, o que o torna indiretamente o pai da radioastronomia. Ele descobriu a frequência de ressonância na Terra, algo que só foi confirmado cerca de 50 anos depois, porque não era possível naquela época. Ele conseguiu, em 1890, criar o efeito de Baulight em seu laboratório, que eu vou colocar uma foto logo mais aqui, que foi aquela bola de energia que viaja lentamente no ar, até encontrar ali o seu ponto. É um efeito raro e que até hoje os cientistas têm muita dificuldade de conseguir replicar esse efeito que ele fazia tão facilmente. E como todo gênio, ele também fez de suas cagadas, Albert Einstein que o diga. O Tesla ele fez uma máquina de terremoto que quase destruiu um bairro de Nova York, e não foi só isso, ele também fez um raio da morte, que poderia destruir o mundo caso caísse em mãos erradas, e reza a lenda de que esse raio está nas mãos do governo dos Estados Unidos até hoje. Agora vamos falar sobre algumas das injustiças que Tesla sofreu. Você sabe quem inventou o rádio? Bom, eu vou agilizar aqui o lance. Foi um italiano chamado Marconi. Mas tudo que ele fez foi pegar um dos projetos de Tesla, patenteado em 1896, mexer aqui e ali, e esse projeto ele tinha todas as diagramações, tudo feito sobre o funcionamento do transistor, todos os componentes. Então ele apenas fez isso e enviou uma mensagem até o outro lado do Atlântico. E por isso ele ganhou o nome na história como tendo enviado a primeira mensagem de rádio a longa distância. E ao ser perguntado a Tesla sobre o que ele sentia a respeito daquela primeira mensagem transatlântica, ele disse o seguinte: Marconi é um bom amigo, deixe-no continuar. Ele está usando apenas 17 das minhas patentes. Sim, ele é um baita parceiro. E que parceiro. E o Marconi ainda ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Então você imagina como deve ter se sentido Tesla. Mas essa não foi a única vez que ele perdeu um prêmio Nobel. As evoluções decorrentes da descoberta da corrente alternada e contínua dele com o Edison gerou um prêmio Nobel que seria entregue a eles dois, dividido por eles. Só que o Tesla, claro que ele se recusou a isso. Então o prêmio foi entregado a outro carinha aí, menos importante. E junto com o prêmio, claro que ele perdeu enormes somas de dinheiro que viriam, né, para o ganhador. Tesla, nessa época daí, ele estava passando por sérios problemas. Isso porque ele tinha uma ideia de fornecer energia gratuitamente para as pessoas, irradiando partículas iônicas no solo, e que cada um precisaria apenas espetar uma lâmpada no chão e assim teria energia elétrica em sua casa. Só que esse projeto ele não deu nada certo. Na verdade, ele quase explodiu a usina elétrica e teve que pagar uma indenização milionária. Além disso, o seu financiador daquele projeto da torre de energia gratuita pelo ar, ele retirou todos os pagamentos, todos os incentivos a ele. E em pouco tempo a torre ela foi demolida. E as suas patentes elas começavam a expirar. Então, desesperado atrás de dinheiro, o Tesla ele correu atrás do italiano para tentar processá-lo pelo uso indevido de suas ideias. Só que após ver os custos do processo, ele acabou desistindo disso, né? Porque sabe como é, né? Esse lance da justiça demora muito, é complicado, gasta-se uma soma às vezes muito maior do que o dinheiro que você iria ganhar, é bem complicado. Quer ver outra injustiça? A descoberta do radar foi creditada a um carinha aí, mas ela foi descoberta e demonstrada cerca de 18 anos antes pelo Tesla. Ele mostrou isso ao governo americano em plena época da Primeira Guerra Mundial. E sabe por que isso não deu certo? Porque o chefe do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Marinha era o Thomas Edison, lembra desse ordinário? Ele disse que aquilo não teria nenhuma utilidade prática na guerra. Isso poderia ter salvo a vida de milhares de combatentes dos mísseis, dos torpedos alemães que eram disparados. Quer mais uma prova de que a vida é injusta? Os raios-x foram creditados a um carinha aí, mas muito tempo antes eles já haviam sido pesquisados e utilizados pelo Tesla. Então, na euforia desse carinha pelos raios-x, as pessoas achavam que ele poderia conceder poderes aos seres humanos e curar doenças. E curar problemas como a cegueira. Mas o Tesla ele já havia pesquisado sobre o assunto e sabia dos riscos disso, dos riscos sérios e nocivos à saúde. Então ele tentou alertar o mundo dos perigos da radiação. Mas sabe quem não deu ouvidos a ele?
Sim, o ordinário do Thomas Edison. Ele conduzia experimentos em seus funcionários com raio-x. E teve uma mulher em que ele usou uma quantidade tão grande da radiação nela que ela precisou ter os seus 2 braços amputados para que não morresse. Mas mesmo assim, isso não adiantou porque ela morreu de câncer. E o próprio Thomas Edison quase ficou cego irradiando raio-x nos seus olhos. Bem feito. E então o Edison chegou a afirmar que aquele sistema ele seria ineficiente, deu duras críticas à corrente alternada do Tesla. Isso porque anteriormente era o seu sistema de energia contínua que era usado para gerar energia elétrica nas casas dos americanos e era ele quem lucrava com isso. E frente a essa perda de dinheiro, de prestígio e de nome, o Thomas Edison ele decidiu agir. Ele contratou crianças, na verdade ele pagava para que elas trouxessem qualquer tipo de animais de rua abandonados para ele. Ele começou pagando 25 centavos por cada animal vivo. E então, em uma demonstração pública, ele os eletrocutou com a corrente alternada do Tesla para provar que ela era perigosa e não deveria ser usada dentro de casa, dos lares das pessoas. Ele eletrocutou até mesmo animais grandes, como cavalos e elefantes. E a propaganda negativa criada por Edison na mídia foi tão forte que o estado de Nova York passou a utilizar a corrente alternada do Tesla como uma forma de execução de condenados, pois é, na cadeira elétrica. Após a sua briga com Edison em 1895, o seu laboratório misteriosamente pegou fogo e acredita-se que os responsáveis por isso tenham sido grandes corporações de energia elétrica. Isso porque o Tesla ele estava trabalhando em projetos para fornecimento de energia gratuita para as pessoas. E eu posso afirmar isso com certeza porque no dia seguinte, nem tudo foi destruído. As pesquisas que ele fazia ali sim. No dia seguinte vieram tratores do nada, sem motivo nenhum, e pá, derrubaram o que tinha sobrado do laboratório. Será que é mera coincidência? Mas o Tesla não desistiu, mesmo com essa perseguição, mostrando que ele era um cara de fibra. Ainda hoje existem muitas invenções do Tesla que foram marcadas pelo governo americano como sigilosas e que não foram entregues à sua família após a sua morte. Algo também que gerou bastante burburinho foi o fato de que, durante a Guerra Fria, várias de suas invenções desapareceram. E acredita-se que isso tenha sido uma ação feita pelo governo dos Estados Unidos, com medo de que caísse nas mãos dos soviéticos e eles estivessem desenvolvendo essas ideias do Tesla. Se vocês se lembram do que eu falei no início desse vídeo sobre o raio da morte, ele quase vendeu para a Inglaterra, fez uma proposta financeira para ele, e depois disso os Estados Unidos também ficou interessado em comprar esse raio. Só que dizem, né, essa parte do dizem é porque até eu duvido, que ele teria se arrependido e não quis mais fazer a venda e destruiu o raio da morte. Mas antes dessa reunião acontecer, o Tesla morreu. O que vocês imaginam que aconteceu aí? Coloca aqui embaixo nos comentários. E agora sobre a trajetória final do Tesla. No seu aniversário de 75 anos, ele recebeu uma mensagem de mais de 70 pioneiros da ciência e da engenharia, que foi apresentada em uma forma de um extenso depoimento, e ele foi capa da revista Time. E um desses gênios era Albert Einstein. Todos eles o estavam congratulando. Nos seus últimos anos, Tesla afirmava que seria uma injustiça ele consumir carne de qualidade enquanto um contingente enorme de pessoas passavam fome. Então ele passou a viver como um vegetariano. E ele também sofria de uma forte sensibilidade à luz, som e outras influências. E dizem que ele falava com pomos imaginários já na sua velhice. De acordo com o que se tem registrado, ele teria falecido de uma trombose coronariana no dia 7 de janeiro de 1943, no hotel de Nova York, onde ele passou seus 10 últimos anos de vida. Um funeral de estado foi realizado em Nova York para ele, onde essa família recebeu mensagens de apoio de vários ganhadores do Prêmio Nobel e condolências também da primeira-dama e do vice-presidente. Cerca de 2.000 pessoas compareceram. Ele foi cremado e suas cinzas foram guardadas dentro de uma esfera de ouro, que era uma de suas formas favoritas, e exposta no museu que leva o seu nome na cidade de Belgrado, juntamente com uma máscara mortuária. E dessa forma, acabou a vida de um dos maiores gênios que a humanidade já teve, vivendo na miséria, beirando a loucura, sendo chamado de maluco por muitas pessoas, sem dinheiro e sem um devido reconhecimento e respeito por uma longa carreira de invenções para o bem da humanidade. E hoje em dia ele tem um museu que leva o seu nome lá na Croácia, em Belgrado, onde tem suas memórias, tem algumas de suas invenções e também demonstrações das apresentações que ele fazia como um verdadeiro showman, semelhante a truque de mágica de hoje em dia. O terreno onde havia sido levantada a torre para fornecimento de energia gratuita, ele foi vendido em um site da internet e em apenas 6 dias conseguiu arrematar uma grande soma de dinheiro, onde eles têm por alvo conseguir juntar 10 milhões para construir um centro de ciência
que seja digno de levar o nome do Nikola Tesla. E eles estão bem próximos disso, visto que a Tesla Motors, o maior fabricante de motores elétricos do mundo, doou $1 milhão para essa causa. Parece que a internet está ajudando a consertar um dos maiores injustiças, dos erros da ciência. E essa foi a nossa série especial sobre o homem mais injustiçado da história, Nikola Tesla. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Essa é toda a história, toda a biografia do Tesla. Se você gostou, não esquece de compartilhar em suas redes. Curte aí, que esse vídeo deu um trabalhão para ser feito. Tive que pesquisar em milhares e milhares de fontes diferentes. A gente vai ficando por aqui. Beijinho, beijinho, abraço e tchau! A última frase do Tesla que eu vou destacar aqui no nosso vídeo, ela resume bastante essa história de vida, que é a seguinte: todo meu dinheiro é convertido em experimentos para realizar novas descobertas que permitam para a humanidade viver um pouco melhor. Nikola Tesla.